O Brasil se tornou o país do futebol graças a jogadores lendários, conquistas inesquecíveis e uma mudança de reputação gerada pelo Pelé. Ainda éramos vistos como preguiçosos, boêmios e indisciplinados. Mas tudo começou a mudar após a Copa de 58 e o surgimento do futebol arte. Isso é apenas um recorte da imensa história do futebol brasileiro. E nesse vídeo eu vou falar dos acontecimentos mais relevantes para a história do desenvolvimento do futebol no Brasil da maneira mais sintetizada possível. Bom, o futebol moderno surgiu na Inglaterra em meados do século XVIII e por meio de descendentes ingleses o jogo chegou no nosso país. No Brasil, o descendente de ingleses Charles Miller é amplamente conhecido como o homem que introduziu o futebol aqui no Brasil. Foi ele quem trouxe os primeiros equipamentos para a prática do esporte e organizou amistosos e treinos com seus amigos. Assim, ele ajudou demais na popularização do esporte em São Paulo. Por conta disso, o Miller ficou conhecido como o pai do futebol brasileiro, responsável pela rápida ascensão do esporte aqui no Brasil. Realmente ele foi um baita pioneiro e um dos primeiros jogadores do futebol nacional, mas existem outras versões que atestam outra origem do futebol no Brasil. O livro Guia Politicamente Incorreto do Futebol menciona que, desde meados do século XIX, há registros da prática do futebol por marinheiros no litoral brasileiro. Ingleses, franceses e holandeses, a bordo de navios mercantes ou de guerra, aproveitaram uma escala ou a chegada ao destino definitivo para bater uma bola. Ou seja, o futebol já era praticado por aqui antes mesmo da chegada do Miller, mas de forma mais despretensiosa e sem uma atenção para um registro histórico. A diferença é que esses marinheiros não tiveram a atenção e intenção de documentar essas peladas, o que acabou fazendo com que os seus nomes não ficassem marcados na história do futebol brasileiro em si. Outro nome essencial para o início das práticas futebolísticas aqui no Brasil foi o Oscar Cox, outro descendente de ingleses e um dos fundadores do Fluminense. Assim como o Miller, o Cox teve um papel essencial na difusão do esporte pelo Brasil, ajudando a criar clubes e competições, especialmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nos primeiros anos, o futebol no Brasil era visto como um passatempo das elites. Os pobres não podiam jogar bola, até porque ter uma bola e uniformes era inacessível para a maior parte da população. Com o tempo, porém, essa situação mudou demais. À medida que o tempo passou, o futebol virou uma febre nacional, um membro permanente da identidade brasileira, se transformando assim num esporte jogado e amado por todas as classes sociais. Para reafirmar a fama do futebol no Brasil, era necessário dar o próximo passo, que foi a criação de uma seleção nacional. A seleção brasileira fez a sua primeira partida no dia 21 de julho de 1914 contra um clube inglês da terceira divisão nacional. Esse adversário era o Exeter City, que estava fazendo uma excursão pela América do Sul. No mesmo ano, a Federação Brasileira de Esportes, FBS, foi criada. Ela basicamente cuidava de todos os esportes brasileiros e ela teve o papel de reunir os melhores jogadores nacionais para jogarem nesse jogo. Dentre os nomes que representavam a seleção brasileira se destacava Arthur Friedenreich, um dos nossos primeiros craques, talvez o nosso primeiro super craque. Arthur foi um artilheiro nato, um atacante realmente brilhante e também um exímio cobrador de pênaltis. Anos depois ele se tornou um herói nacional, mas ainda não chegamos nessa parte da história. Voltando a falar da nossa estreia, o Brasil, mesmo jogando contra um clube da terceira divisão inglesa, não era visto como favorito. Os ingleses tinham se profissionalizado há mais de 20 anos e possuíam uma vasta experiência no futebol. Mas favoritismo não ganha jogo. A seleção brasileira, mesmo tendo uma história nula naquele momento, fez a camisa pesar. O Brasil venceu por 2-0 com gol de Oswaldo Gomes, o primeiro jogador a fazer gols pela Canarinho. Depois de alguns anos e 2 participações em Copas Américas, o Brasil ganhou experiência e bagagem para chegar com tudo na Copa América de 1919. O Brasil sediou a competição e, como viraria costume na nossa história, o nosso país investiu muito em infraestrutura para receber um grande evento esportivo. O lugar escolhido para uma grande empreitada ser iniciada foi justamente o lugar onde o Brasil fez a sua estreia, o Estádio das Laranjeiras. O campo que pertencia ao Fluminense já tinha 2 arquibancadas, mas só ganhou o status de estádio realmente no ano de 1919. O presidente do tricolor, Arnaldo Guingue, e os sócios do clube financiaram a obra. E o estádio reformado ficou grande o bastante para receber 18 mil torcedores durante a competição. A seleção brasileira jogou seus 3 jogos da Copa América naquele estádio, incluindo um jogo decisivo contra a seleção do Uruguai. A Copa América tinha um formato de apenas um grupo, ou seja, quem terminasse em primeiro já era campeão. O jogo no tempo regulamentar
complementar terminou empatado em 0 a 0. Já na primeira prorrogação, ninguém saiu do zero também. E durante uma segunda prorrogação, o Brasil venceu por 1 a 0 com gol de Arthur Friedenreich, vencendo assim o seu primeiro título, o primeiro de muitos. A conquista do título popularizou demais o futebol pelo país, e o bicampeonato da Copa América já veio logo em seguida, em 1922. 8 anos depois, a primeira Copa do Mundo da história aconteceu. O Brasil teve uma campanha decepcionante, a gente estava bem desfalcado e caiu na fase de grupos para a Iugoslávia. Essa campanha ruim podia ser normalizada, porque além dos desfalques ainda não éramos profissionalizados. Pelo menos não por completo. Oficialmente, os clubes brasileiros só começaram a remunerar os jogadores na década de 30, no mesmo período que a profissionalização foi confirmada aqui no Brasil. Esse acontecimento realmente mudou a história do nosso jogo, porque a partir daí os nossos jogadores realmente começaram a virar atletas. Em muitos casos, se desvinculando de um segundo emprego e focando exclusivamente no futebol. O principal nome, que foi um divisor de águas e até um bom recorte para determinar onde começou a profissionalização, foi o Leônidas da Silva. Ele ficou conhecido como Diamante Negro por seu desempenho espetacular na Copa de 38, onde ele foi o principal jogador da seleção brasileira, que chegou nas semifinais e só perdeu para a campeã Itália. Leônidas foi o artilheiro da competição e até fez um gol descalço contra a Polônia. Com todo esse talento e destaque acumulado, obviamente o Diamante Negro era muito requisitado. E até uma espécie de popstar, provavelmente o primeiro jogador brasileiro a conquistar esse status. Após um mal-entendido com dirigentes flamenguistas, ele se transferiu para o São Paulo. A transferência foi muito cara, 200 contos de réis, e esse foi um valor recorde para a época no futebol sul-americano. No tricolor ele ganhava 8 salários mínimos, pode parecer pouco para os padrões atuais, mas realmente era muito dinheiro para a época, porque a profissão de jogador nem tinha se consolidado ainda. Por esse ganho financeiro surreal, o Leônidas até foi chamado de mercenário. O Diamante Negro teve uma carreira de se orgulhar, mas ele podia ter conseguido mais conquistas se não fosse a Segunda Guerra Mundial. As Copas de 42 e 46 foram canceladas pelo conflito e o torneio só voltou a acontecer em 50. E a primeira edição, após o conflito mais sangrento da história da humanidade, aconteceu justamente aqui no Brasil. Os europeus não tinham condições de receber a Copa por conta dos horrores causados pela Segunda Guerra. Então o Brasil surgiu como uma boa alternativa para a FIFA, até porque tínhamos um plano audacioso em mãos. O plano brasileiro era construir o maior estádio do mundo, Maracanã, que superlotando podia receber até 200 mil torcedores. Mesmo com os perrengues e o atraso na entrega da obra, deu tudo certo e o maior estádio do mundo foi inaugurado justamente na maior competição do mundo. A nossa seleção, dentre todas as Copas do Mundo até então, tinha a maior chance de ser campeã mundial. Além de contar com o apoio da torcida, o nosso elenco era estrelado. Provavelmente você não conhece o Zizinho, o Ademir e o Jair da Rosa Pinto, mas eles juntos faziam um baita estrago nas defesas adversárias. Enfim, o Brasil chegou no quadrangular final e ao longo da competição mostrou um poder de fogo brutal, com um ataque avassalador. A última partida, o jogo decisivo, era contra um time conhecido, o Uruguai, e só um empate nos dava o título. A situação era muito favorável e pintou um clima de já ganhou, até por parte dos jogadores, e com certeza isso não foi nada saudável para o time. O Brasil até abriu o placar com friaça, mas tomou a virada com os gols uruguaios do Schiaffino e do Didia. O Uruguai derrotou o Brasil no Maracanã, sendo assim campeão mundial em pleno território brasileiro e criando um trauma gigantesco para várias gerações. 8 anos depois, o Brasil conseguiu se recuperar dessa derrota e vencer um estigma, que infelizmente era dura realidade. O Brasil tinha uma reputação ruim no exterior. Os nossos jogadores até eram vistos como talentosos, mas também eram vistos como indisciplinados e com uma grande falta de autocontrole. Para piorar, ainda éramos vistos como briguentos. E o pior é que após o Maracanazo, os brasileiros ajudaram a inflar esse sentimento com o surgimento da síndrome de vira-lata. Basicamente, diminuindo tudo que era nacional e nosso e engrandecendo tudo que era internacional e não era nosso. Tudo isso por uma simples questão de nacionalidade. Mas na Copa de 58, esse sentimento caiu por terra, até porque a gente tinha uma geração fantástica. Com Didi, Nilton Santos, Djalma Santos, Garrincha e um menino de só 17 anos chamado Pelé. O Brasil
Brasil foi treinado pelo técnico Vicente Feola, que ao longo da competição fez muitas alterações no time. Inicialmente, o Pelé, o Zito e o Garrincha não eram titulares, mas no transcorrer da Copa eles entraram no time e não saíram mais. Durante o Mundial, a seleção superou a União Soviética do Yashin, a França do Raymond Kopa e Jules Fontaine e a Suécia de Niels Lidholm. Com isso, o Brasil conquistou o mundo pela primeira vez e o capitão Bellini levantou a Jules Rimet para o alto, assim facilitando o trabalho dos fotógrafos e eternizando um gesto que perdura até os dias atuais. Esse foi o título que marcou o início do futebol arte, onde não bastava apenas ganhar, mas também jogar bem e agradar os torcedores por meio de um jogo vistoso. Além da seleção brasileira, os grandes expoentes dessa forma de se jogar bola foram o Santos do Pelé e o Botafogo do Garrincha, que nessa época aproveitaram a fama após a Copa e fizeram várias excursões pelo mundo, aumentando assim a visibilidade do futebol brasileiro por todo o globo, que estava sendo elogiado e reverenciado por todo o canto do mundo, ao contrário do que acontecia pouco tempo antes. Em 1962, o Brasil reafirmou a sua superioridade e o título de país do futebol. A seleção manteve a base do time da Copa de 58, por isso ela estava mais envelhecida. E talvez foi por esse motivo que a seleção brasileira não manteve o mesmo rendimento mostrado na edição anterior. Mas de qualquer forma, o Brasil foi bicampeão mundial ao derrotar a Tchecoslováquia na final por 3-1. Nessa Copa, o Pelé se lesionou na fase de grupos e obviamente alguém teve que substituí-lo, e o escolhido foi o Amarildo, que se transformou num herói improvável. Já Garrincha assumiu o protagonismo e fez uma das maiores atuações individuais de um jogador na história dos mundiais de seleções. Nesse tempo, o futebol de clubes no Brasil também passou por muitas transformações. Anteriormente, as competições em território tupiniquim eram voltadas mais para a esfera regional ou estadual. O torneio mais importante, de certa forma integrador, era o Rio-São Paulo, que reunia todo o eixo, onde os clubes mais ricos e de certa forma estruturados competiam. Mas em 1959 isso mudou, surgiu a Taça Rio, basicamente um campeonato nacional no formato de Copa. Essa foi uma boa estratégia para unificar o futebol nacional de uma maneira mais tranquila, já que o nosso território é imenso e viajar de região para região não é tão simples assim, principalmente nos anos 50 e 60. Esse torneio também surgiu como uma forma de selecionar o melhor representante brasileiro para jogar Libertadores, que teve a sua primeira edição realizada no ano de 1960. Em geral, o Santos dominou essa década, vencendo 2 Libertadores e 2 Intercontinentais. Assim, o futebol brasileiro realmente assumiu o topo do mundo, tanto no futebol de clubes quanto de seleções. O Brasil, por meio de outros clubes, décadas mais tarde, voltou a atingir o topo do mundo também, com o Flamengo, o Grêmio, o São Paulo, o Corinthians e o Internacional. Também tem um adendo do Palmeiras, mas sinceramente eu não vou me aprofundar nessa história por aqui. Tá aqui no card um vídeo que eu explico basicamente o que foi a Taça Rio de 51. Voltando à linha temporal, em 67 o torneio Roberto Gomes Pedrosa foi criado e ele era basicamente uma ampliação do Rio-São Paulo, tendo assim como a Taça Brasil um âmbito nacional, mas ele tinha um formato mais parecido com o Brasileirão que a gente conhece atualmente. E finalmente em 71 o Brasileiro que a gente conhece foi criado. De qualquer forma, o Robertão e a Taça Brasil são considerados títulos brasileiros pela CBF. Mas antes disso, em 70, o futebol brasileiro atingiu seu ápice. Após a decepcionante campanha na Copa de 66, o Brasil precisava se recuperar e se recuperou de uma forma simplesmente brutal. Sob o comando do Zagallo, um esquadrão invencível foi criado, contando com 5 camisas 10. Pelé, Gerson, Tostão, Rivelino e Jairzinho. A seleção brasileira mostrou novamente o seu futebol arte e foi tricampeão mundial ao vencer a Itália na final por 4-1. Nesse mesmo jogo, Carlos Alberto Torres fez um dos gols mais bonitos da história, o que mostrou a força do coletivo daquele time. No mesmo ano do trio, o Brasil passava pelo auge da ditadura sob o comando do Médici. Os militares usaram o futebol como uma forma de propagandear o regime e também usá-lo para distração do povo sobre problemas sociais e políticos. Estádios foram construídos aos montes, até de forma meio desnecessária, e o Brasileirão de 79 chegou a ter 94 times. Tudo isso aconteceu por uma mera interferência dos ditadores. No próprio ano de 79, a CBF atual surgiu, substituindo a finada CBD.
outra entidade que cuidava de todos os esportes brasileiros. Com isso, o futebol no Brasil começou a ter uma entidade própria. Já nos anos 80, o futebol brasileiro passou por um processo de reformulação. O êxodo dos nossos craques se acentuou muito nesses anos. O mercado italiano estava a todo vapor e foi o protagonista da saída dos nossos craques. Falcão, Zico, Sócrates, Careca e Júnior, todos eles foram jogar na Itália. Tirando o Careca, todos esses jogadores compunham uma seleção brasileira de 82, que ficou conhecida por ser uma grande expoente do futebol arte. Mas tudo foi por água abaixo após a tragédia de Sarriá, onde o Brasil foi eliminado pela seleção italiana. Infelizmente, o Paolo Rossi retardou o sonho do Tetra. Já no final dos anos 80, o futebol brasileiro começou a se revolucionar na questão comercial. Se solidificaram nesse período os patrocínios e a receita dos direitos de transmissão. Existia um temor de que esse processo diminuísse um pouco a média de público dos estádios, mas não foi isso que aconteceu. Com o advento da TV, o futebol realmente ganhou mais apelo, mas é aquilo, o esporte ainda era preterido para as novelas. Então o mercado futebolístico não era o mais lucrativo da época, e ainda não é, mas a situação melhorou demais pelo menos. Nos anos 90, o futebol brasileiro passou por uma situação incômoda, mais ou menos a qual a gente está vivendo atualmente. A seleção estava há 24 anos sem ganhar uma Copa. O problema não era a carência de craques, muito menos a falta de oportunidades. Eu diria que o Brasil deveria ser campeão do mundo em 78 e em 82, mas algo deu meio errado no meio desses percursos. Mais uma chance despontava em 94 e o Brasil não aparecia como um favorito indiscutível ao título do Mundial. Muitas dúvidas existiam na mente do torcedor brasileiro. O Parreira era visto como um treinador pragmático, resultadista, o que ia de desencontro com o joga bonito do Brasil. Mas foi essa filosofia de jogo do Parreira que nos recolocou no topo, mostrando que nem sempre devemos ficar presos a uma ideia em todas as situações. O Romário e o Bebeto formaram uma dupla perfeita, mas isso não facilitou muito o caminho. Sofremos nas oitavas contra os Estados Unidos, Holanda nas quartas, Suécia nas semis e Itália na final, mas no fim fomos campeões. E cá entre nós, isso é o que importa. Em 98, voltamos a jogar uma final de Copa do Mundo, mas fomos derrotados pela França do Zidane. Tem um asterisco da fatídica convulsão do Ronaldo, que claramente abalou toda a equipe, mas de qualquer forma a gente não jogou nada. O mesmo fenômeno passou por uma história de recuperação no ciclo para a Copa de 2002 e no próprio Mundial em si. Ele teve uma sequência de 2 lesões graves e ficou praticamente 2 anos sem jogar. Mesmo assim, o Felipão confiou no seu talento e convocou o centroavante para jogar a Copa. E essa escolha do Scolari foi muito sábia, porque o Ronaldo foi campeão do mundo ao lado de outra geração estrelada, com outros craques como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos e Cafu. O Brasil venceu a Alemanha na final e voltou a encantar o mundo. Nos anos 2000, realmente tínhamos muitos atletas estrelados, mas a maioria deles já estavam no exterior. Foram poucos os que quiseram e permaneceram no Brasil. Talvez os únicos jogadores de extremo destaque que não participaram desse êxodo foram o Rogério Ceni e o Marcos. Essa mudança brusca se deu pela criação da Lei Bosman na Europa e da Lei Pelé no Brasil. Antigamente, o jogador não tinha tanta liberdade e estava preso às decisões do seu respectivo clube. Quando o contrato acabava, um jogador não podia sair do seu clube sem autorização do seu próprio clube. Mas depois do surgimento da Lei Pelé, isso mudou. Os jogadores passaram a sair de graça após o término dos vínculos e ganharam mais liberdade. Com isso, a Liga Brasileira perdeu qualidade técnica e deixou de ser uma das 5 melhores ligas do mundo, como era casual até os anos 90. Chegou o outubro de 2007 e o que muitos cartolas queriam que acontecesse, aconteceu. O Brasil foi escolhido como país sede da Copa de 2014. O Brasil passou novamente por um grande investimento em infraestrutura para construir e reformar estádios. Após as decepções de 2006 e 2010, era hora de tentar reconquistar o mundo. Mas faltava qualidade técnica e organização para vencer a Copa. Em questão de média de público, as coisas foram muito bem, com um pouco mais de 52 mil pessoas por jogo. Com isso, a Copa de 2014 teve a segunda melhor média de público da história das Copas, perdendo apenas para a Copa de 94. Já no aspecto de desempenho em campo, o Brasil foi mal demais. Até chegamos na semi, sofrendo contra o Chile nas oitavas e contra a Colômbia nas quartas. Mas o que aconteceu no jogo que valia a vaga para a final foi simplesmente inaceitável. O Brasil estava sem o Neymar machucado e o Thiago Silva suspenso, então a nossa seleção não contava com seus 2 pilares. Mas isso de forma alguma justifica o 7-1. Esse foi o Maracanaço 2.0, mais um trauma para os brasileiros, agora para outra geração. 2 anos depois, a seleção olímpica nos deu um suspiro com a nossa primeira medalha de ouro no futebol na história. E em 2021, mais uma vez, a Canarinho trouxe o ouro para casa. O
problema atualmente mesmo é a Copa, a gente não consegue romper a barreira das quartas de final, perdendo para a Bélgica em 2018 e para a Croácia em 2022. Por esse motivo, em 2026 voltaremos a sentir o que as pessoas sentiram em 94. A seleção brasileira completará 24 anos sem ganhar uma Copa. Infelizmente, as novas gerações, eu me incluo nisso, não conseguiram ver ainda o Brasil atingir o topo do mundo no futebol. Mas não é momento para alvoroço, porque se a gente analisar a história, a gente já passou por isso uma vez e conseguiu superar. Quando um estrangeiro pensa no Brasil, automaticamente vem à mente dele o futebol. E isso mostra a nossa força e história gigantesca nesse esporte. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço que você deixe o like porque vai me ajudar muito na recomendação desse conteúdo. Me siga no YouTube e também siga essas redes sociais do Historiador da Bola. E no mais é isso, então tchau e até logo!